quinta-feira da quarta semana de Quaresma. A estação fica na Igreja dos Santos Silvestre e Martim, que é uma das mais veneráveis de Roma. Foi originalmente construído pelo Papa St. Silvestre, e ainda tem o seu nome, mas, no século V, foi consagrado a São Martinho de Tours. No século VII, foi enriquecido com as relíquias do Papa São Martinho, que foram trazidas de Chersonesus, onde morreu mártir, alguns anos antes. Esta igreja foi o primeiro título de São Carlos Borromeu. Foi também o do liturgiologista culto, o abençoado José Maria Tomasi, cujo corpo é agora venerado nesta igreja, e foi milagrosamente preservado, mesmo até hoje, num estado de incorrupção. Recolher. Grande, suplicamos-te, Deus Todo-Poderoso, que a devoção que nos faz punir-nos por este jejum anual, também pode nos fazer regozijar, até ao fim que, suprimindo em nós mesmos todos os afetos terrenos, podemos mais facilmente receber as tuas inspirações celestiais. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Epístola. Lição do Livro dos Reis 4:25 a 38. Naqueles dias, um sunamites vera Eliseu no Monte Carmo, e quando o homem de Deus a viu a vir na sua direção, disse a Gesi o seu servo: Eis que sunamites. Vá, portanto, conhecê-la, e diga-lhe: está tudo bem contigo, e com o teu marido, e com o teu filho? E respondeu: bem. E quando ela chegou ao homem de Deus para o monte, ela pegou em seus pés, e Gesi veio removê-la. E o homem de Deus disse: deixa-a em paz, pois a sua alma está em angústia, e o Senhor escondeu-a de mim, e não me disse. E ela disse-lhe: perguntei a um filho do meu senhor. Não lhe disse: não me engane. Então ele disse a Gesi: gira o pior lombos, e tomar o seu pessoal na sua mão, e ir. Se algum homem te encontrar, não o saúda, e se algum homem te saúda, não lhe responda, e coloque a minha equipa na cara da criança. Mas a mãe da criança disse: como o Senhor vive, e como a minha alma vive, eu não te deixarei. Ela surgiu, portanto, e seguiu-a. Mas Gesi tinha ido antes deles, e colocou o pessoal na cara da criança, e não havia voz nem sentido, e voltou a encontrá-lo, e disse-lhe: a criança não ressuscitou. Eliseu, portanto, foi para a casa, e eis que a criança estava morta em sua cama. E entrando, fechou a porta sobre ela, e sobre a criança, e rezou ao Senhor. E ela subiu, e deitou-se sobre a criança, e colocou a boca sobre a boca, e os olhos, sobre os olhos, e as mãos sobre as mãos, e inclinou-se sobre ela, e a carne da criança aqueceu. Depois voltou, e entrou em casa, uma vez para lá, e levantou-se e deitou-se sobre ela, e a criança abriu-se 7 vezes, e abriu os olhos. E ligou Gesi e disse-lhe: chama-lhe sunamites. E foi chamada, entrou nele. E ela lhe disse: leva o teu filho. Ela veio e caiu aos seus pés, e adorou no chão, e pegou seu filho, e saiu. E Eliseu regressou a Galgal. Neste evento misterioso estão agrupadas todas as maravilhas do plano traçado por Deus para a salvação do homem. Se os catechumens fossem instruídos nestas sublimes verdades, seria uma vergonha para nós ser ignorantes deles. Portanto, estejamos atentos aos ensinamentos desta epístola. Esta criança morta é a raça humana, o pecado causou a sua morte, mas Deus decidiu restaurá-la à vida. Em primeiro lugar, um servo enviado para o cadáver, este servo Moisés. A sua missão é de Deus, mas por si só, a lei que traz não dá vida. Esta lei é figurada pelo pessoal que Gesi tem na mão, e que ele deita sobre o rosto da criança, mas sem nenhum propósito. A lei é severa, sua regra é de medo, por causa da dureza do coração de Israel, ainda com dificuldade que triunfa sobre a sua teimosia, e aqueles de Israel que seriam justos, devem aspirar a algo mais perfeito e mais filial do que a lei do Sinai. O mediador que está a derrubar do céu um doce elemento da caridade, ainda não chegou, está prometido, está prefigurado, mas não é feito de carne, ainda não habitou entre nós. A criança morta não ressuscitou. O Filho de Deus deve de ser. Eliseu é o tipo deste Redentor divino. Veja como ele assume a piedosidade do corpo da criança, e curva-se em contato mais próximo com os seus membros, e isso no silêncio de uma câmara fechada. Foi assim que a palavra do Pai, envolta no seu brilho no ventre de uma virgem, uniu-se à nossa natureza, e como o apóstolo a expressa, esvaziou-se, tomando a forma de um servo, sendo feito à semelhança dos homens. Filipenses 2:7, que eles podem ter vida, e pode tê-lo mais abundantemente, João 10:10, do que quando lhes foi dado no início. Tome nota, também,
do que acontece com a criança, e quais são os sinais da ressurreição forjada nele. Respira 7 vezes, o Espírito Santo, com os seus 7 dons, é tomar posse da alma do homem e torná-la o seu templo. A criança abre os olhos, a cegueira da morte está no fim. Também não devemos esquecer a Sunamites, a mãe da criança. Ela é o tipo da igreja, que reza ao seu divino Eliseu para lhe dar a ressurreição dos seus queridos catechumens, e de todos os incrédulos que habitam na região da sombra da morte. Isaías 9:2. Juntemo-nos às nossas orações com as dela, e imploremos que a luz do Evangelho possa ser espalhada cada vez mais, e que os obstáculos, feitos por Satanás e a malícia dos homens à sua propagação, possam ser para sempre removidos. Evangelho. Sequela do Santo Evangelho segundo Lucas 7:11-16. Nessa altura, Jesus entrou numa cidade chamada Naim, e lá foi com ele os seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que foi levado a cabo um homem morto, o único filho da sua mãe, e ela era viúva, e muitas pessoas da cidade estavam com ela. E quando o Senhor a viu, teve compaixão por ela, e tocou no bier. E aqueles que o carregavam, ficaram parados. E ela lhe disse: Jovem, eu digo-te, levanta-te. E aquele que estava morto, sentou-se, e começou a falar. E entregou a mãe. E veio um medo de todos eles, e eles glorificaram Deus, dizendo: Um grande profeta ergueu-se entre nós, e Deus visitou o seu povo. A igreja, hoje e amanhã, dá-nos tipos da ressurreição, é um anúncio do próximo pajem, e um encorajador pecador para esperar que a sua morte espiritual em breve seja transformada em vida. Antes de entrar nas 2 semanas, que serão dedicadas à comemoração da paixão do nosso Salvador, a Igreja mostra aos seus filhos as ternas misericórdias de Ele cujo sangue é para comprar a nossa reconciliação com a justiça divina. Ela quer que discutamos, para nosso próprio consolo, que, de tal Salvador, podemos muito bem esperar perdão. Livrando-nos assim dos nossos medos, estaremos mais livres de contemplar o sacrifício da nossa vítima de agosto, e compassivamente os seus sofrimentos. Consideremos atentamente o evangelho que acaba de ler para nós. Uma mãe de coração partido está a seguir para a sepultura o cadáver de um único filho. Jesus tem compaixão por ela, ela permanece os portadores, ela coloca a sua mão divina no bier, ela ordena que o jovem surja, e então, como acrescenta o evangelista, Jesus entregou a sua mãe. A mãe é a igreja, que chora pela morte de tantos dos seus filhos. Jesus está prestes a confortá-la. Ela, pelo ministério dos seus sacerdotes, vai esticar a mão sobre estas crianças mortas, ela vai pronunciar sobre eles a grande palavra que dá a ressurreição, e a igreja receberá de volta nos seus braços estas crianças que ela tinha perdido, e elas estarão cheias de vida e alegria. Consideremos o mistério das 3 ressurreições feitas pelo nosso Salvador, o da filha do governante, leitura do Evangelho para o 23º domingo após Pentecostes, o do jovem do Evangelho de hoje, e o de Lázaro, no qual vamos ajudar amanhã. A filha de Jairus, para tal era o nome do governante, tinha morrido há poucas horas, representa o pecador que, mas recentemente caiu, e ainda não contraiu o hábito do pecado, nem se tornou insensível aos escrúpulos da consciência. O jovem de Naim é uma figura de pecador, que não faz qualquer esforço para regressar a Deus, e cuja vontade perdeu a sua energia, está a ser levado para a sepultura, mas para a passagem de Jesus dessa forma, em breve teria sido do número deles que estão para sempre mortos. Lázaro é uma imagem de uma classe pior de pecadores. Ele já é uma presa da corrupção, a pedra que fecha sua sepultura, sela sua perdição. Um cadáver como este pode voltar à vida. Sim, se Jesus misericordiosamente se dignar a exercer o seu poder. Agora, é durante esta época santa da Quaresma, que a igreja está a rezar e a jejuar, e nós com ela, até ao fim, que estas 3 classes de pecadores podem ouvir a voz do Filho de Deus, e ouvir, subir e viver. João 5:25. O mistério da ressurreição de Jesus é produzir este maravilhoso efeito em todos eles. Tomemos a nossa humilde parte nestes desenhos misericordiosos de Deus. Vamos, dia e noite, oferecer as nossas súplicas ao nosso Redentor, que, daqui a alguns dias, vendo como ele ressuscitou os mortos, podemos gritar, com o povo de Naim: um grande profeta ressuscitou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Desçam as vossas cabeças a Deus. Ó Deus, o autor e governador do teu povo, liberta-os dos pecados pelos quais são atacados, que podem ser sempre bem agradáveis à tua vista,
e seguros sob a tua proteção. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Oferecemos aos nossos leitores esta admirável canticle da Igreja Gótica de Espanha. É dirigida aos catechumens, que são admitidos ao batismo, mas aqui e ali, é aplicável aos penitentes, que em breve serão reconciliados. Imin. Sabato Hebdomadal VI 40. Ó Santo Povo de Deus! Você é chamado à vida. O Criador, amando as obras das suas mãos, convida-o. O Redentor atrai-te carinhosamente, dizendo: venha, sou seu único Deus. Você tinha partido da luz brilhante, você tinha miserável caído no abismo grande, não havia mais um céu para ti, morte cruel tinha vindo sobre a terra. Lu, eu, o teu Criador e o teu Recriador, o teu Deus, vim ter contigo apaixonado. Eu, embora partilhante da sua fraqueza, sou o Deus poderoso, vou carregá-lo na minha força, venha em mim, e a dobra de alegria vai recebê-lo de volta. As suas testas devem ser marcadas com o sinal da cruz, e os seus ouvidos e boca ungidos com óleo. Empresta o ouvido do teu coração ao que te ensinam, e cantar o símbolo como um cântico de elogios fervorosos. Alegra-te com o novo nome que te é dado. Todos são herdeiros de uma nova herança. Nenhum de vós continuará a ser escravo do inimigo. Serás o reino permanente de um Deus. Honra ser para o Deus eterno. Glória seja para o Pai único, e para o seu único Filho, juntamente com o Espírito Santo, a Trindade Todo-Poderoso, que vive incessantemente para sempre. Amém. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Próspero Guerra Níger.